Comunicador Virtual, a gente vai dar continuidade ao estudo do conteúdo do 9º ano. E a matéria é Japão. Agora a gente vai dar continuidade a uma série de estudos de blocos regionais, né, de localizações que vão existir no globo, né? Então a gente vai estudar alguns países que têm maior destaque, têm maior influência internacional, para que a gente possa entender também um pouco mais da economia. É claro que não é possível, dentro do conteúdo de geografia, que a gente estude a história de todos os países do mundo. São muitos países, não seria possível para entrar dentro do conteúdo, uma vez que a gente tem que estudar com muito mais cuidado, com muito mais afinco, a história e a geografia do Brasil. Então, por isso, a gente vai escolher alguns países que têm um destaque maior, que têm uma influência maior, e aí com isso a gente pode compreender um pouco mais como se organiza o mundo, né, de que forma a gente vai entender esse processo. Então, para a gente entender um pouco mais sobre o Japão, a gente vai estudar um pouco mais da localização do Japão. A localização para o Japão é extremamente importante, porque as características naturais do Japão vão dar uma forma, um foco da maneira com que o próprio Japão se desenvolve, né? A gente obviamente tem que levar em consideração as características culturais do país, mas as características geográficas também são importantes para entender a dinâmica do país. E principalmente são formas com que a gente pode perceber como o Japão é um país incrível, né, como ele consegue alcançar o dinamismo econômico que ele alcança, mesmo com as limitações geográficas que ele enfrenta, que são muitas, né? Então, para começar, a gente tem que ver a questão do tamanho do Japão, que não é um país muito grande, é um país bem diminuído, bem reduzido, né? Tem uma proporção bem reduzida. Então, o Japão é um país insular, significa que ele é uma ilha, né? Tem proporções insulares. A gente fala muito isso, por exemplo, da Grã-Bretanha, né? Que são países que têm proporções insulares. A gente não pode falar isso, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem proporções continentais, né? Nem pode falar isso de países que estejam próximos, né? Ligados a outros países dentro de um continente, por exemplo, Portugal. Portugal tem uma tradição voltada para o mar e tudo mais, mas ele não é um país insular porque ele está ligado, tem fronteiras por terra com outros países, a mesma coisa a Itália, a França e o Brasil. Então a gente chama de país insular por causa dessa característica. Você vê que ele não tem nenhuma fronteira terrestre, né? Os países próximos são separados assim por um mar. Localizado no centro do Pacífico, a leste do Mar do Japão, da República Popular da China. Isso é muito importante para a história, né? O Japão e a China têm uma relação conflituosa ao longo do tempo, né? Então, e é uma grande nação, a China também, muito importante. Da Coreia do Norte e da Coreia do Sul e da Rússia. Então, uma região aí com algumas tensões aí geopolíticas importantes. No Mar do Norte, o Mar da China ao Mar do Norte, da China Oriental e de Taiwan ao sul, né? Então você tem aqui a ilha de Taiwan, você tem aqui a Rússia, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E aqui separados pelo Mar do Japão, você também tem o Estreito da Coreia, então a gente consegue entender mais ou menos a dinâmica do Japão, né? Levando em consideração suas proporções, levando também em consideração a sua localização, tá? Então é uma região geopolítica importante, principalmente porque a gente tem aqui a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que vão apresentar, né, uma certa tensão, é uma região inclusive de tensão porque tem muitas potências nucleares, é uma região de tensão porque já foi palco de grandes disputas, né, durante sua história, e é uma região que tem as suas próprias questões naturais, que é o que a gente vai ver mais pra frente. O país é um arquipélago de 6.852 ilhas, 7, cujas 4 maiores são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, representando um conjunto de 97% da área terrestre nacional. A maior parte das ilhas é montanhosa, com muitos vulcões, como por exemplo os Alpes japoneses e o Monte Fuji. Isso é uma informação muito importante, essa questão de ser uma região muito montanhosa. A gente vai estudar um pouco mais a fundo o relevo japonês, mas uma coisa que é importante no relevo japonês é que a maior parte, né, percentual do relevo japonês ele é formado por dobramentos modernos. O que isso significa? Quando a gente lembra que estudou sobre geologia lá no início do estudo de geografia, a gente vai lembrar que dobramentos modernos são formações geológicas muito recentes, né? São formadas por um conjunto de placas tectônicas, ele é geologicamente falando novo, recente. Quando você compara, por exemplo, com bacias sedimentares, né,
você vai ver que essas regiões, ou escudos cristalinos, a gente vê que essas regiões são muito mais recentes. E o fato de serem recentes acaba gerando uma região muito pobre em minérios, né, de difícil extração mineral, e também o fato de você não ter áreas de planície também dificulta bastante a questão da produção agrícola, que em grande parte precisa dessa área de planície para poder cultivar. Então, essa dificuldade que o Japão tem na sua formação geológica é extremamente importante, tanto quando a gente vai pensar na questão da instabilidade geológica, que a gente vai mais para frente, tanto quanto a gente vê na possibilidade de exploração de recursos. A necessidade do Japão de importar recursos naturais é muito grande. Inclusive, o Brasil tem uma grande comercialização de minérios de ferro. Boa parte da nossa produção da Serra dos Carajás acaba sendo voltada, né, uma grande parte acaba sendo direcionada para o Japão, porque muito da produção muito da produção brasileira acaba indo para o Japão, porque a capacidade de produção japonesa é muito pequena. Eles têm uns casos, por exemplo, de desenvolver, até por causa da falta de espaço, eles desenvolveram várias soluções para isso, soluções extremamente criativas e tecnológicas. E uma das coisas que eles têm muito são, na verdade, verdadeiras fábricas de produção agrícola, onde as plantas são produzidas em esteiras, dispostas uma em cima da outra, porque assim você ganha espaço. Né? Os terraços têm plantações, têm pequenas hortas para você conseguir solucionar a falta de espaço, que é um problema muito grande, e a falta de áreas de cultivo, que também é um problema muito grande na realidade japonesa. Entre os 70% e 80% do país é coberto por florestas e de relevo montanhoso, como as cordilheiras no centro. Então a gente vê essa região toda aqui é muito montanhosa. No centro das principais ilhas, de forma que pequenas planícies costeiras se tornam as áreas mais povoadas. Isso é bom para a gente entender também como é que vai ficar a organização da dispersão populacional dentro do Japão. Então a gente tem essas áreas centrais aqui, principalmente formadas por relevo montanhoso, que também dificulta a ocupação e, como a gente viu, dificulta bastante a produção agrícola. Então faz com que o Japão fique extremamente dependente e extremamente necessitado de importar produtos não beneficiados, né, que a gente chama de commodities. É importante, né, que a gente entenda essa necessidade e a gente consiga, já entendendo essa necessidade, projetar como o Japão é bem desenvolvido, como ele encontrou soluções criativas e tecnológicas para lidar com essa sua limitação muito grande, né, com essa falta de espaço, com essa deficiência de recursos minerais e com essa deficiência de terras férteis para a produção. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o Monte Fuji, que é o principal, né, a principal montanha, é um símbolo do Japão, e é importante para a gente, aqui é um retrato, mostra, ele acaba sendo muito icônico, né, para a realidade do Japão, e ele acaba sendo um dos principais picos, né. A montanha mais alta e o vulcão mais conhecido do Japão é o Monte Fuji, que tem 3.776 metros de altitude. Em seu ponto mais baixo fica o lago de Sharunogato, 4 metros abaixo do nível do mar. Então a gente vê aqui um símbolo bastante icônico, essa é uma representação, e é bonito para poder mostrar bastante essa realidade. Mostra também essa árvore aqui, que é uma árvore que é simbólica. O Japão, a gente continua um pouco da cultura, vê que ela tem uma cultura milenar, e tudo isso acaba sendo misturado na visão que eles têm de mundo, também na forma com que eles vão retratar a sua natureza. Bom, a enorme quantidade de vulcões que existem nas profundezas dos arquipélagos torna o solo bastante instável. Ele é um solo instável e cheio de energia, que faz com que o país seja entre os que mais registram terremotos no mundo. E aí a gente vai entrar num outro problema que é muito recorrente no Japão, que é a instabilidade geológica. Só recapitulando um pouco, quando a gente fala de Japão, a gente vai falar várias vezes de placas tectônicas. Então é bom lembrar que as placas tectônicas são essas camadas, né, do solo, da terra, que se mexem, né, que não estão fixas e que vão apresentar aí uma certa estabilidade. Existem 3 tipos de encontros de placas. Você tem aquelas placas que vão
são convergentes, estão no mesmo destino. Tem placas que são divergentes, que correm se afastando, que é o que separa a África, por exemplo, do Brasil. E tem placas transcorrentes que correm paralelamente. Esses são os três tipos. No Japão a gente vê principalmente, você vê muito contato de placas convergentes, né? Não é só isso, a gente tem alguns exemplos divergentes também, mas principalmente convergente. E o que isso vai fazer? Isso cria uma relação de instabilidade. Essas placas estão sempre se movimentando nesse sentido, né? Uma é sempre mais pesada que a outra. Isso é importante para formar os dobramentos, né? Porque essa placa maior ela vai subindo e ela vai levantar as cadeias montanhosas. Por isso que a gente tem grandes altitudes, né? Cadeias cordilheiras com grandes altitudes. E essa movimentação ela vai acontecendo lentamente. Isso vai acumulando muita energia, vai acumulando uma tensão, que chega um momento ela vai estourar. Quando isso acontece, é a hora que você tem um terremoto, é a hora que você tem um tsunami. Então esse é o momento específico que a gente vai encontrar esse tipo de tensão. Essa existência dessas placas é que vai fazer com que o Japão comece, né, tenha como característica uma série de terremotos e vulcões, né, e tsunamis, né, que são terremotos que vão acontecer no mar, que vão levar a grandes ondas, a gente vai ver com mais calma, mas essa existência dessas placas embaixo do Japão é que são responsáveis pela grande instabilidade geológica. Então a gente já viu aqui que o Japão tem uma área muito reduzida, a gente viu que a maior parte da sua área é montanhosa, a gente viu que não tem grandes planícies de plantação, a gente viu que tem uma pobreza no solo em relação a minérios, e a gente está vendo agora que existe uma grande concentração uma grande possibilidade de desenvolvimento de terremotos e tornados e abalos sísmicos, ou seja, é uma região geologicamente e geograficamente complicada. Isso é explicado por uma coisa chamada círculo de fogo, que a gente estuda muito em geologia, que é essa região onde eu tenho uma série de encontros de placa, que a gente chama de círculo de fogo, o anel de fogo do Pacífico, né? Porque essa região aqui é a região do Pacífico, e o Japão está aqui localizado também bem dentro desse círculo de fogo. Então, localizado no círculo de fogo, há 80 vulcões ativos no país, e sismos são muito comuns, ocorrendo 1000 deles sensíveis por ano. Quer dizer, na realidade, o Japão está acostumado com esses sismos, mas de vez em quando acontecem os sismos mais intensos, mais fortes e vão abalar bastante. Uma coisa interessante sobre o Japão é que eles são extremamente preparados para lidar com isso. É claro que eventualmente um sismo ou outro, né, um terremoto ou outro, ele é muito grande, ele tem muito forte, ele vai alcançar uma escala muito grande e aí a catástrofe é inevitável. Mas, de certa forma, de maneira geral, o desenvolvimento tecnológico do Japão permite uma grande capacidade de gestão desse tipo de crise. A população é extremamente disciplinada, extremamente preparada para lidar com esse tipo de acontecimento, né? E eles estão, obviamente, muito suscetíveis, muito frágeis a esse tipo de fenômeno. Bom, e aqui a gente vai ver exatamente o que essa instabilidade pode provocar. Como a gente viu, o Japão, ele lida com isso constantemente. E uma das coisas que a gente vai ver aqui são os tsunamis. Os tsunamis, para quem não lembra, né, como é que funciona, os tsunamis, na verdade, funcionam muito parecidos, né, ao mesmo processo do terremoto. Eu tenho um acúmulo de tensão provocado por esse movimento de placa tectônica. Esse acúmulo de tensão, ele vai existir, né, ele vai ali se acumular, e aí chega uma hora que ele vai romper. Se essa ruptura acontece, né, com o epicentro e o hipocentro no solo, numa região seca, digamos assim, eu tenho um terremoto simples, né? Eu vou ter só o chacoalhar. Aí a quantidade de energia que vai estar envolvida nisso é que vai dar a gradação desse terremoto, né? Se ele é mais, se ele é menos, né? E por aí vai. No caso do tsunami é o mesmo processo. A diferença é que eu tenho um grande corpo de água que vai ficar nessa região onde eu tenho essa liberação de energia. É como se eu estivesse segurando uma bacia. Se eu chacoalhar essa bacia, a água que está dentro dessa bacia, ela vai chacoalhar também. Ela vai acabar gerando uma certa quantidade de ondas. E aí, como isso é uma proporção muito maior, né, é uma grande bacia, um grande volume de água, isso vai, obviamente, ter uma capacidade de destruição muito maior. Então, seria mais ou menos isso. A gente vai ver um pouco mais como é que funciona o tsunami, depois a gente volta a falar sobre o tema.
お知らせします。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。本当に深い津波が観測されております。沿岸部の方は直ちに高台などへ歩いて避難してください。なお余震にも注意してください。気仙沼市からお知らせがあります。大津が沿岸。 Então, aqui a gente teve um vídeo que está mostrando mais ou menos a capacidade de devastação de um tsunami. A gente vê que não é uma grande onda. É muito comum que a gente costuma pensar que o tsunami é uma grande onda, como a gente vê em filme de ação. Não é assim. Na verdade, o tsunami ele vai acontecer de uma forma bem lenta, né? Mas um grande volume de água que tem uma capacidade de destruição muito grande. Então, locais próximos a encontros de placas tectônicas, localizados em regiões como é o caso do Japão, né? Regiões que são regiões de grande instabilidade geológica, isso pode acontecer. Então, no caso do Japão, é insular, né? Tem característica de ilha, é um país pequeno e ainda por cima cercado de mares com uma capacidade de ter tsunami, isso coloca mais uma vez como um ponto, se coloca mais uma vez como um ponto de fragilidade para a realidade do Japão, né? Para a realidade de instabilidade e de necessidade de construir toda uma infraestrutura para lidar com isso. Bom, essa é a primeira parte para entender um pouco mais sobre o Japão. Mais para frente a gente vai conhecer um pouco mais sobre a cultura e o desenvolvimento econômico desse país.